Graça e Paz Family. Como é que vocês estão em Rio Verde? Eu gosto de vir aqui que vocês têm uma cara de rico. Gente do céu. Não tem dinheiro, mas a cara. Olha, eu olho. Gente, vocês não têm um boleto para pagar. Vocês sabem o que é boleto? Diz que quem mora em Rio Verde não tem estresse, não tem boleto, não tem problema. Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto de Rio Verde. Minha esposa nasceu em Rio Verde, então eu preciso agradecer, né, por Rio Verde, né, que deu para mim o melhor presente da minha vida. Então, uma rioverdense, né, lá em casa. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Que bom que vocês vieram para esta quarta de guerra. Feliz estou. Eu gostaria de estar aqui pelo menos uma vez por mês, né? Se vocês autorizarem, pelo menos uma vez por mês, e estar aqui com vocês. Que alegria. Pastor Alcimar, pastora Lidiane são resposta das nossas orações, e eles têm feito algo muito relevante no reino de Deus. Não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com propósito. Então, conhecendo o coração deles e entendendo aquilo que eles fazem, a gente sabe que é algo que vai cada vez mais crescer de maneira consolidada para a glória do Senhor. Então, nós estamos aqui na cidade, não é para ser a melhor igreja, ninguém quer ser maior e nem melhor do que ninguém. Mas nós entendemos o propósito e a nossa missão. E estamos aqui para isso. Eu louvo a Deus pela vida deles, pela amizade. Eu respeito o que eles carregam e admiro muito aquilo que Deus tem entregue a eles nessa cidade. Deus abençoe todos os voluntários, servos, aqueles que decidiram estar aqui, congregar nesta casa. Vocês já estão fazendo a diferença na cidade. Que bom poder hoje estar acompanhado. Tem uma turma lá de Goiânia, acho que são umas 314 pessoas que... Não, estou brincando. Está aqui o Lucas, mas o que é do Brave, né? Tem o Humberto, que está com a gente, o Rafael Mundim, Rivelino, o Daniel. Tem mais, né? O Saulo agora é daqui. Graças a Deus a gente enviou o Saulo. Eu orava e dizia: Senhor, o que nós faremos? Dá um livramento. E ele veio. Não devolvam o Saulo. Ok? Fiquem com ele em nome de Jesus. Se quiser devolver a esposa com a menina, é uma benção. Te amo. Deus abençoe o Alcimar. Deus abençoe os meninos que estão aí trabalhando. Já dei um abraço neles, que bom. Lucas capítulo 22, versos 47 a 51. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, versos 47 a 51. Enquanto Jesus ainda falava, conduzido por Judas, um dos 12, e este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, porém, lhe perguntou: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? Então, um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus respondeu: basta. Então, tocando na orelha do homem, ele o curou. O mesmo texto, só que lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, verso 10, porque lá tem os nomes que Lucas não contou. Está lá, ó. Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. O nome do servo era Malco. Então já entendemos aqui que os personagens são Judas, Jesus, Pedro e Malco. Esses quatro, tá bom? Pronto. Vamos aqui à palavra. Em 2019, eu não morava no Brasil e eu tive uma depressão muito profunda, um início de burnout. E nesta depressão que eu tive em 2019, eu sofri muito, porque eu tinha vergonha de pedir ajuda.
Então, por longos 10 meses, eu só contava com o apoio da minha esposa e também dos meus filhos, apesar de que nós não contamos para eles, mas eles perceberam que alguma coisa estava errada. Eu me lembro de acordar às vezes de madrugada e eu estava com muito sentimento de culpa por eu ter mudado com a minha família, aquele sentimento de ter tomado uma decisão errada. De vez em quando a gente tem um sentimento, tipo, se você pudesse voltar atrás, alguma coisa você ia corrigir, não ia fazer. Talvez você fale, pô, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria divorciado. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria casado, ou eu não teria tomado essa atitude, eu não teria mudado, eu não teria aberto uma empresa, eu não teria saído de uma igreja. Então, assim, nós temos, todos nós, algumas coisas de que a gente se arrepende. E eu me arrependi muito de levar os meus filhos para fora do Brasil, porque eles sofreram muito bullying, e eu tive perdas financeiras, e foram coisas tão graves assim que foram acontecendo, e que eu adoeci, caí de cama, e eu me culpava. Eu me lembro de acordar 3 horas da manhã, e aí eu não conseguia dormir, e aí eu comecei a me esmurrar, de raiva que eu estava de mim mesmo, de estar vivendo aquela situação. Minha esposa acordava, sentava no chão, me colocava no colo, e aí ela orava comigo, e aí ela me abençoava. A Bíblia diz que é melhor serem 2, porque se um cair, o outro vem e levanta. Então o processo durou mais de 1 ano, e aí depois mais um outro ano para recuperar. Eu sei que um processo difícil, eu perguntava a Deus o porquê. Eu não sei se você que está aqui, ainda esta semana, recentemente, tem perguntado a Deus o porquê de situações difíceis que você vive. A gente sempre pergunta a Deus o porquê, porque a gente acha que tudo que é complicado e difícil na nossa vida, a gente acha que Deus não está envolvido. A gente sempre acredita, ou por decisões erradas nossas, ou é porque o diabo está intervindo, ou é uma seta ou alguma coisa. A gente não consegue ver Deus operando ou agindo até mesmo nos nossos erros. Gente, a graça é tão maravilhosa, a graça é tão incrível, a graça é tão poderosa, que até o meu erro, a minha decisão errada, as minhas crises, coisas pelas quais eu mesmo me enfiei, me meti, Deus usa isto para poder me abençoar, me forjar, me amadurecer, me treinar, me preparar. Então assim, Deus é tão maravilhoso que Ele não fica em crise com a minha crise. Ele não se desespera com o meu desespero. Deus, quando olha do céu e vê você em pecado, você acha que Ele fica assim, o que aconteceu? Nossa, eu nem acreditava, né? Porque tem coisa que você faz que o Satanás olha e fala assim, meu Deus. O Satanás fala, meu Deus. Deus olha e fala, meu eu. Tem gente que acha que ele fica impressionado ou assustado. Nada é surpresa para ele, pelo contrário. Até aquilo que nós vivemos e passamos, quer seja esgotamento emocional, eu estava com baixa energia, baixa autoestima, tive crises e problemas, Deus usou isso para me forjar, para eu poder estar aqui hoje. Hoje eu quero falar sobre curados para curar. Há um propósito quando Deus permite que nós soframos algum tipo de ferida, algum tipo de dor, algum tipo de processo. Coloque no seu coração o seguinte: Deus não desperdiça sofrimento na vida de ninguém, de ninguém. Nada fica desperdiçado. A sua vida não é um barco à deriva aí no mar da existência, não, pelo contrário. Deus não perdeu o controle, Ele está na sala de comando de todas as coisas. Talvez é você que perdeu o controle. Porque quando estamos vivendo um processo demorado, você fica, Senhor, até quando? A gente quer data, né? E Deus é eterno. Não sei se alguém já te contou que Ele é eterno. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então você pergunta até quando, Ele fala até terminar. Eu orei durante 3 anos, por que o Senhor me trouxe para fora do Brasil? Por que o Senhor me trouxe? Por que o Senhor me trouxe? Por que o Senhor me trouxe? E Deus não falava comigo. Eu sei que você não vive isso, mas eu já experimentei o silêncio de Deus. Eu sei que você nunca experimentou isso, mas eu já experimentei o silêncio de Deus. E aí eu fui numa vigília, porque eu fiquei sabendo que ia ter um irmão lá que era muito usado por Deus. Falei, Deus vai usar ele para falar comigo. Aí eu fui na vigília, nós éramos 5 irmãos. Aí Deus usou, começou a usar o irmão. Quando ele puxou lá um The Off, The King, The Paul, eu falei, vai ser agora. Aí eu fiquei quietinho, caladinho. Aí ele veio, falou com o irmão, falou com o outro, pulou eu. Ele pulou eu. Falou com o outro, falei, Deus do céu. Aí eu fiquei em crise, aí eu fui orar, falei, Deus, o Senhor tem que falar comigo. Por que esse processo todo? Por que o Senhor me trouxe para cá? Eu estou a 8.000 quilômetros de casa. Um dia eu estava na igreja, aí Deus levantou uma irmã do coque. Ela foi até onde eu estava, falou bem baixinho em meu ouvido assim, ó, Deus mandou te responder por que Ele te trouxe para cá.
Aí eu falei, agora. Ele mandou te falar que ele te trouxe para te esconder. Ela deu as costas e saiu, e eu fiquei perguntando, esconder de quê? Sabe quando é que ele vai me responder? Nunca. A ferida tem propósito? Tem. Mas nós somos tão pequenos, nós somos tão insignificantes perto do grande propósito de Deus, que tem coisa que você não vai entender hoje. O texto que eu li fala de uma ferida que foi causada por um crente, por um pastor, por um apóstolo, por um homem que na sua primeira pregação 3.000 pessoas aceitaram Jesus. A Bíblia diz que Judas vai trair Jesus nessa noite. Judas tomou uma decisão de não viver a missão de Jesus. Judas andou com a porta e não entrou nela. Judas andou com o pastor e não quis ser ovelha. Judas, ele andou com a vida, mas escolheu a morte. Judas andou com o dono do céu e foi para o inferno. Esse Judas, ele caminhou com o dono do ouro e da prata, mas decidiu trocar o dono do ouro e da prata pela prata que ele carregava na bolsa. Ele andou com Jesus. Esse Judas ouviu os maiores sermões e não se converteu. Ele teve o líder mais perfeito e não aprendeu nada de liderança. Ele andou com o próprio perdão, ele andou com a graça e não quis, eu não quero, fechei meu coração. Você tem noção que esse Judas viu Lázaro ressuscitar, ele viu pessoas paralíticas serem curadas, ele viu leprosos serem curados, ele estava lá, né? Eu preguei para ele não, só que o coração dele não abriu. A Bíblia diz que ele foi para o destino que estava determinado para ele. Judas vai liderando uma multidão, porque ele fechou e trocou Jesus por 30 moedas, pensa. E aí ele vai saindo de Jerusalém, liderando uma turma, que não era muito grande, eram soldados do templo, com espadas, paus e tochas, já era de noite. A Bíblia me revela que era Páscoa, sabe o que significa? Que na cidade tinha 5 vezes mais a população, era muita gente. É igual quando faz a festa lá em Trindade. Então os peregrinos vêm de todos os lados. Aí desce todo mundo e fica em volta do templo. Lá em Jerusalém era assim. Veio todo mundo de todos os lugares e foram para Páscoa. Só que estava todo mundo dormindo. Lá vai Judas. Eu falo, vou entregar ele, hein? Eu sei onde é que ele está. E aí Judas vai liderando essa turma. Judas sai por uma das ruas estreitas de Jerusalém. Ruas de pedra. Estreitas. Dá para se ouvir o tropelo dos pés. Junto com Judas, vai alguém representando o sacerdote. Quem era o sacerdote? Ou o sumo sacerdote? Ele era o líder maior da religião dos judeus. Ei, ele não pode sair do templo. Por quê, pastor? Porque é Páscoa. Então ele manda um assessor. Quem é o assessor dele? O cara que está sendo treinado para ser sacerdote. Ele ainda não é, mas ele já estudou, já treinou, já preparou, é adulto. A galera chamou ele e falou assim, você representa o templo, representa o sacerdote, acompanha Judas. Judas sempre sonhou em ter uma multidão, e agora ele tem. O propósito está errado, mas ele tem multidão. O problema não é multidão, é o propósito dela, porque até câncer cresce. É por isso que eu olho e vejo assim, não me empolga uma igreja cheia, é para onde nós estamos caminhando, entendeu? Porque também boate enche, muitas coisas enchem. E nós entendemos isso aqui, nós não estamos preocupados se a fêmea está cheia ou não. Nós entendemos que estamos cheios, não só de pessoas, mas cheios de Deus em direção a um propósito. Essa é a parte mais importante. Então, Judas está liderando, ele sonhava em ter uma multidão, está liderando, ele vai. Aí a Bíblia diz que ele sai de Jerusalém, ele atravessa um vale chamado Vale do Cedron, e aí ele começa a subir no Monte das Oliveiras. Já ouviu falar desse monte? Monte das Oliveiras. Lá dentro do Monte das Oliveiras tem um pedacinho bem pequeno assim, bem pequenininho. E lá, nesse lugar, tinha muitas oliveiras, porque lá era o lugar de amassar a azeitona para sair o azeite. A ferramenta, que era de pedra e madeira, aonde você coloca a azeitona e aperta ela, aonde pressiona a oliveira, aonde pressiona a oliva, em grego é Getsemane. Todo lugar que aperta azeite chama Getsemane. Por isso tinha essa partezinha lá. Jesus estava lá orando.
A Bíblia diz que Jesus, ele leva 11 apóstolos, porque Judas está do outro lado. Lá na mesa da ceia, Judas estava sentado ao lado de Jesus. Você lembra disso? No mesmo dia. Jesus disse: o que me trai, ele pega o pão no meu prato. Para alguém pegar alguma coisa no seu prato, está sentado aonde? Do lado. Nem todo mundo que está ao seu lado tem o mesmo propósito. Então não se iluda. Você está se frustrando à toa. Tem gente que vai embora. Não planeje o seu futuro com quem te considera passada. Tem gente que fica, tem gente que vai. É por isso que é importante a prensa. É por isso que é importante a pressão. É por isso que é importante o Getsemane. É por isso que é importante apertar. Porque no Getsemane você descobre quem beija, quem corre, quem fica, quem arranca a espada. É na pressão que todo mundo à sua volta revela a essência. Existem amigos que são como sombra. Eles só estão ao seu lado enquanto brilha o sol. Jesus vai orar, leva 11, só que ele pega 9, deixa aqui, ó, chama Pedro, Tiago e João, é os 3 que andavam com ele direto. Lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João. Para entrar na casa de Jairo e ver a filha de Jairo ressuscitar, Pedro, Tiago e João. Por que ele não leva todo mundo? Porque não é todo mundo que vai participar de tudo que você faz, beleza? Multidão é uma coisa, discípulo é outra, apóstolo é outro, os 3 que oram é outro, e João que deita no peito é outro. Não tem a ver com acepção de pessoas, é nível de relacionamento por propósito. Para de achar que todo mundo vai te amar, você vai levar todo mundo para sua casa. Não vai, não vai. Você vai amar a pessoa, você vai servir a pessoa, você vai ajudar ela, você vai estender a mão para ela e falar: tchau, obrigado, vai lá para sua casa. Na minha não. Falei. Jesus chama 3 para perto, só que ele não ora perto dos 3, ele ora sozinho. Você já leu na Bíblia? Ele ora aqui, 3 estão aqui, uma distância, e os outros 9 estão lá longe. Por quê? Porque nem tudo que Jesus vai falar, eles não estão preparados para ouvir. Não está. Não está. Ou você acha que está? Andaram 3 anos e meio com Jesus, viu ele ressuscitar mortos. Agora vai ouvir ele orar e falar: Deus, não quero não. Como não quer? Passa de mim esse cálice. Eles não estão preparados para ouvir isso. A minha alma está angustiada até a morte. Jesus está falando isso. O dono da vida está com angústia de morte. Por quê? Porque o seu pecado estava sobre ele. A ciência chama o que Jesus viveu de hematridose. É quando os seus poros se dilatam, a sua angústia é tão grande que os poros se abrem. E aí, ao invés de sair suor, os vasos arrebentam. E junto com o suor sai sangue. Jesus está lá, sangrando. O chão à sua volta está banhado de sangue. Os horrores do inferno estão bafejando nos ouvidos de Jesus. Ele está angustiado: Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Os 3 oram e dormem. Jesus vai 3 vezes. Vocês estão dormindo. Vocês não podem velar comigo 1 hora. No seu pior momento, você já viu que todo mundo fica indiferente às vezes? Até os melhores amigos dormem. Chama o sono da indiferença. Jesus está aqui. Aí Judas vem subindo. Quando Judas entra no Getsemane, quando ele vai subindo, Jesus se levanta, tem um sangue no rosto. Ele diz: levanta Pedro, Tiago e João. Os outros 9, levanta, todo mundo, acorda, acorda, levanta. O traidor está à porta. Judas vem e beija o sangue que está no rosto de Jesus. Jesus olha para ele e diz: traidor! Ingrato, eu dei 3 anos da minha vida para você. Te amei, lavei seus pés e você pisou na bola. É isso que está aqui? Amigo. Por que você veio? Jesus é falso? Então ele não está chamando amigo, como você fala, ai amiga. Não. É de verdade. Sabe o que ele está dizendo para Judas?
você não quer ser meu amigo. Mas se você for infiel, eu permaneço, porque eu não posso negar a mim mesmo, é meu caráter. Eu vou morrer seu amigo. Deus não muda. Nada que você faz muda o amor dele. Deus é Deus. Jesus é Jesus, querida. Um dia tem gente que me pergunta, né, pastor, será que Deus me ama? Eu falei, não, ele matou o filho dele à toa. Não é por você não, é pelo resto do planeta. Só você que ele odeia. Nossa, que raiva que me dá. Se você olhar para Jesus na cruz, sangrando, é tão terrível a cena que Deus virou as costas. Jesus na cruz é tão horroroso, é o nervo exposto de Deus. Deus vira as costas, os céus enegrecem. Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani. O Senhor me abandonou, virou as costas. É tão horrível que Deus não conseguiu ver. Será que isso não é suficiente? O que mais você quer? Ah, para eu saber que Jesus me ama, tem que mandar um pix. Ah, não, me ajuda. Lá vai Judas com a galera. Quando ele chega, beija Jesus. Aí lá vem o Pedro. Eu não sei se eu amo ou se eu odeio Pedro, não sei. Pedro, ele não é sanguíneo, ele é hemorrágico. Pensa num cara problemático. Se o senhor falar, eu vou andar na água. Jesus disse, vem. Aí lá, I believe I can fly. Do nada, do nada. Ele anda e afunda. Em 2 segundos ele muda. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse, foi o Espírito Santo que te revelou. É isso aí, cara. Você recebeu uma revelação top. Pedro disse. Inclusive, aí lá vem, aí para quê? Não vou deixar o senhor morrer. Ninguém põe a mão no Senhor. Jesus disse, sai para lá, Satanás. O mesmo cara. Lá na última ceia, Pedro não perguntou para Jesus quem ia traí-lo. Ele já apanhou tanto de dar bobeira, que ele perguntou para João, você já viu? Mandou um zap, João. Você que tem um jeitinho assim. Pergunta o chefe, quem é? Ele não quis nem falar nada. Gente, ele arrancou uma espada. Você acha que ele queria cortar a orelha do rapaz? Você acha que ele queria cortar a orelha do rapaz? É óbvio que não, gente. Quem quer cortar a orelha de alguém? O que você acha que ele queria? Ele mirou, só que ele é pescador. Ele se mete nos trem que não tem nada a ver, gente. Conheço muita gente assim no reino, está cansado porque está fazendo muito do que Deus não mandou fazer. Jesus falou assim, guarda a espada. Quem vive por ela vai morrer por ela, guarda isso aí. Ele arrancou a espada, tão escuro. Lá a orelha do cara. A palavra aqui é decepar, arrancar por completo. Caiu lá no chão. A Bíblia diz que Jesus curou a orelha de Malco. Tinha um rapaz lá, envolvido num lençol, estava pelado. Sabe aquele cara curioso que vai de noite? A multidão está indo, já viu? A multidão está indo, ele foi, enrolou num lençol. Só que de noite todo mundo falou, é apóstolo, porque parece aqueles vestidão de Aladim que eles usam, né? Pôs o lençolzão, é apóstolo, é apóstolo. Pegou ele, quando puxou era só lençol, saiu pelado. Olha aí, tem gente curiosa demais. Aqui, ó, na porta da van teve um acidente, aqui, ó. Do lado de lá, teve um acidente. Estou dia agora, teve um acidente lá, que tanta gente, o curioso queria ver o que é, queria ver o que é. Dá licença que eu sou parente, dá licença que eu sou parente, agora é um jegue. Estava atropelado lá no chão, lá. Curioso. A Bíblia diz que Jesus curou o rapaz, foi preso e levado para ser julgado na casa de Caifás. Olha para mim. Jesus, quando ele se reúne lá na ceia, a Bíblia diz que ele lavou os pés dos apóstolos. E ele disse, alguém vai me trair. Então ele já sabe e está lavando os pés. Se eu lavar os pés, tem parte comigo. Ele está amando e não é amado. A Bíblia diz que, sendo traído, ele partiu o pão. Generosidade.
A Bíblia diz que ele deu graças, gratidão. A Bíblia diz assim, e antes de ir ao Getsêmani está assim, e tendo cantado o hino. Ele está cantando o hino a caminho da cruz. Cantar o hino vindo para a igreja é bom demais. Lá no Getsêmani, ele fica orando horas e horas e horas e horas. Quando Malco perde a orelha, ele cura Malco. Olha para cá. Na pior noite de Jesus, apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, na noite em que ele foi traído, quer dizer, está doendo mais por dentro do que por fora. Na noite em que ele foi traído, na noite em que ele será julgado, na noite em que ele será esbofeteado, na noite em que Judas o traiu, na noite em que Pedro fugiu, na pior noite dele, ele dá graças, ele parte o pão, ele canta o hino, ele ama, ele ora, ele perdoa. Sabe por quê? Ele não deixa que a ferida impeça ele de viver o seu propósito. Eu já abracei precisando de abraço. Eu já aconselhei precisando de conselho. Eu já chorei pela dor do outro enquanto eu sonhava que alguém chorasse pela minha dor. Olha para mim. Não deixe que a ferida de uma noite escureça o restante dos seus dias. Não deixa que isso que você está passando impeça você de viver sua missão e seu propósito. Você é maior que isso. Não deixa. Jesus está com a alma ferida. Agora, quem é que está errado? Pedro ou Malco? Malco está indo prender Jesus. Pedro quer defender Jesus. Quem é que está errado? Os dois. Malco, ele representa o templo. Sabe o que ele está falando? Na cabeça dele, esse Jesus é um herege. Em nome da religião eu vou prender Jesus. Em nome da minha religião, vou defender minha religião e prender Jesus. Do outro lado, Pedro está dizendo, em nome da minha religião, eu firo o que... Porque, pode deixar, já ligou aqui. O que fere não é o evangelho, é a religião. Está assim de Malcos, fugindo de Jesus por causa das feridas de Pedro. O que eu conheço de gente nesta geração que foi ferido pelos Pedros. Né, filha? Foi. Você não queria ter ouvido isso? Porque na sua queda, no seu divórcio, na sua dor, não houve graça, só houve penalidades. Não houve abraço. Pessoas ferem. Eu sei disso. Pessoas machucam. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pessoas ferem pessoas. Sabe quem é que cura pessoas? Pessoas. Não fuja de Jesus por causa das feridas de Pedro. Viu, filho? Calma. Ah, mas o Pedro, não, ele tinha boas intenções. E ele errou. Ele não é Jesus, ele é Pedro. Ele achou que estava fazendo a melhor coisa. Eu toquei bateria na igreja quando eu tinha 14 anos de idade. E um dia, eu terminei de tocar bateria. O pastor da igreja subiu no púlpito e disse: enquanto eu for pastor desta igreja, esse menino não toca aqui. E aí ele falou um monte de coisas. Tinha mais de 1000 pessoas. Ele errou? Errou. Fiquei triste com ele, fiquei. Mas eu não posso me afastar de Jesus porque Pedro me feriu. Não coloque a culpa em Jesus por causa dos Pedros que você encontrou por aí. Deixa Jesus tratar com os Pedros. A Bíblia diz que Jesus repreendeu Pedro. Imagina esse moço Malco.
Gente, eu estou certo, eu estou errado, o que aconteceu? Ele está sangrando e não entendeu nada do que aconteceu. Ele só sabe que está sangrando. Qual que é o propósito de tudo isso? Por que Deus permite algumas feridas? Por que Deus permite que a gente passe por alguns processos? Ou você sai melhor ou você sai pior. Ou você sai maduro ou sai apodrecido. Tem gente aqui dentro que não consegue fazer do passado uma lição. Fez dele uma prisão. Você percebe que envelheceu quando suas lembranças são maiores que seus sonhos. Você está dentro de um carro com um futuro incrível. E tem um para-brisa enorme, mas você não tira o olho do retrovisor. Passado é referência, não é destino. Enquanto você está olhando o retrovisor, vai ter acidente de novo. Ah, me feriu. Ah, o Pedro. Tá, eu sei. E o Pedro não está aí mais. Passou, acabou. Qual o propósito das feridas? Primeiro, as feridas nos ajudam a selecionar pessoas. Malco segue Judas. Quando Malco chega no Getsemane, vê Judas traindo, recebe uma facada e Jesus o cura. O cérebro dele diz assim: você está seguindo a pessoa errada. Pô, você está seguindo Judas, você tem que seguir Jesus. Pastor, por que Deus permitiu? Pra você sair de lá. Ah, mas precisava, senão você não saía, não. Você tem que parar de insistir em sentar em mesas que Deus já se levantou delas. Para de romantizar as coisas. Pedro os fere. Para de achar que o Pedro é perfeito, que o João é perfeito. É Cristo. Aí Malco está sangrando, recebe a cura. Aí ele olha para Judas e olha para Jesus. Você sabe o que o cérebro diz para ele? Eu estou seguindo a pessoa errada. Para de reclamar de quem Deus tirou. Começa a celebrar pessoas novas que Deus está colocando. Novo tempo, novo ciclo, nova fase. Malco é liderado por Judas. Você acha que depois disso tudo ele vai continuar andando atrás de Judas, sim ou não? Vai nunca mais. Se Deus não tivesse fechado seu coração, você estava em ambientes hoje que talvez você não estaria nem vivo, nem espiritualmente e talvez nem fisicamente. A gente fica tão acomodado, a gente fica tão confortável em alguns lugares que de vez em quando Deus permite. Não é que Deus manda, Ele permite. Ele deixa que coisas estranhas aconteçam e de repente você fala assim: rapaz, eu estou no lugar errado, com pessoas erradas, esse negócio aqui não vai dar certo. Pare de investir em certas pessoas e comece a investir nas pessoas certas. Jesus amava a multidão, servia a multidão, morreu pela multidão, mas nunca carregou eles para lugar nenhum. Quem ouve o seu coração? Segundo, as feridas nos fazem ver o livramento de Deus. Diga, livramento. Livramento. Malco não sabe que vai viver o maior livramento da vida dele. Pastor, livramento? Está doendo, está sangrando, mas é livramento. É ou não é? É, por quê? Porque era para arrancar a cabeça, arrancou só a orelha. Ai, Deus, quebrei minha unha. Deus está no céu pensando: rapaz, era para destroncar o pescoço, eu que não deixei. Você fez tanta coisa errada, você está no lugar errado, fazendo coisa errada, eu deixei só um pouquinho para ver se você acorda. Eu estava voltando de Caldas Novas para Goiânia, um amigo meu dirigindo o carro, eu deitado, dormindo do lado, porque eu estava cansado, pregando de noite, viajando. E ele a 140 por hora, uma carreta fechou, o carro saiu da pista, entrou naquela, não sei como é que chama, aquela greta que tem entre as duas pistas, aquela vala que tem assim, de grama, capotou 3 vezes. E eu, quando começou a capotar, eu pedi perdão de pecado que eu nunca cometi. Eu fiz voto a Deus do que eu nunca vou conseguir pagar. E eu orei, chamei Deus do céu, eu orei, eu pedi perdão de pecado, eu gritei: sangue de Jesus tem poder. Olha, eu não tenho medo da morte. Deixa eu abrir um parêntese. Não tem um ateu num avião com turbulência. Tem não.
Estava no avião esses dias. E aí sacudiu. A velhinha do meu lado. Eu posso segurar na sua mão? Eu falei, e eu na sua. Segura na mão de Deus. Aí segurei a mão dela. Aí o piloto falou, Senhor. Aí ele falou assim, ó. Eu entendi um pouco. Ele falou assim, ó, a turbulência é tranquila, tá tudo certo. E nós batendo cabeça no teto, que é confusão, petecando. Mas, por via das dúvidas, repita comigo. Pai nosso que estás nos céus. Mas não tinha um ateu. Eu não sei se é coincidência, mas todo mundo orando lá dentro, assim, ó. Umas velhinhas falando em língua estranha, profetizando. O diabo olhou e falou, você é louco, não compensa. Ele nem entrou lá. Capotou o carro. Quando o carro parou de cabeça para baixo, eu saí e falei, tô viva! Não tinha nada. O médico chegou na ambulância. Chamaram a ambulância lá, porque ficou uma bagaceira. Eu fiquei parado, meio perdido assim, aquele poeirão. Aí estava perto de Hidrolândia, já veio um SAMU, um negócio de Hidrolândia, rapidinho, chegou. E aí o médico passou por mim, ele me empurrou, falou, licença. Falei, tá, ué. Aí ele foi no carro. Quem estava aqui? Eu falei, eu. Ele, deita, que você não está bem. Aí eu deitei. Ele começou a me apertar, falou, tá doendo? Eu falei, se apertar mais um pouquinho. Me pôs na ambulância. E eu fui naquela, eu falei, eu tô bom. Não, cala a boca! Depois eu falei, meu Deus do céu. Porque o estado do carro, falou, esse cara tá quebrado por dentro. Ele falou, você tá em pé, mas é adrenalina. Falei, então tá. Fui para o hospital dos acidentados, fez exame, adivinha o que eu tinha? Nada. Inclusive, seguro no carro. Nada também, não tinha. Descobri no mesmo dia. Feliz por estar vivo. Perdi um carro de 60 mil reais. Falei, Deus, por quê? Minha esposa disse para mim assim, você tem noção do livramento que Deus te deu? Deus permitiu um capotamento, a perca de um bem material, com algum propósito, não sei. Era para você ter morrido. Nem o médico acreditou que tinha alguém vivo lá dentro. Para você ter uma ideia, eu estava com o banco todo deitado para dormir. O teto desceu até o meu nariz. Se eu tivesse sentado, eu teria sido moído. Tem coisa que você está chamando de dor, de sofrimento. Deus está chamando de livramento. Aqui dentro tem duas moças que oraram, Deus, se não for da tua vontade, leva. Levou. Já foi embora, perdeu. Por quê? Ué, você orou? É melhor um noivo te abandonar do que ter um marido adúltero dentro de casa. É melhor uma mulher divorciada do que morta. Falei, estou mais leve. As feridas nos fazem ver os livramentos de Deus. Quando Deus permite algo, é porque o diabo tinha planejado algo muito maior. A graça vem, te cerca, te protege. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Terceiro, as feridas revelam a nossa fragilidade. As feridas revelam nossa fragilidade. Quem é Malco? Ele é representante do sumo sacerdote. Quem é Malco? Um dos caras mais importantes do templo. Quem é ele? Líder. Ele tem uma carta de autorização para prender Jesus. Você sabe quem que acompanha ele? Soldados armados. Ninguém mexe comigo. Eu represento o templo, eu represento o sacerdote, eu tenho uma roupa que parece a estola sacerdotal, eu tenho todo o preparo, estou acompanhado de soldados, estou indo prender um bando de pescadores, ninguém me para! De repente, estou sangrando. Feridas nos fazem lembrar que nós não somos super-heróis.
que não tem Mulher Maravilha, que não tem Super-Homem. Aí você se coloca no seu lugar e fala, gente, eu também sangro. Eu também tropeço. Eu também tenho minhas fraquezas, minhas debilidades. As feridas revelam nossa fragilidade. Quarto, diga comigo, as feridas me aproximam de Jesus. Presta atenção, não parece tão assim, tão insignificante, não é tão simples. Malco está indo prender Jesus, sim ou não? Sim. Ele quer levar Jesus para o sacerdote. Ele tem ódio de Jesus. Sem ferida, Jesus põe a mão em Malco? Sim ou não? Ele pelo menos vai conversar com Jesus? Ele vai ouvir Jesus pregar? E sangrando, quem põe a mão nele? Ai, ai, ai. Tem hora que ele precisa quebrar nosso orgulho, né? Fazer a gente dependente. Financeiramente. Você só saberá que Deus é tudo o que você precisa quando Deus for tudo o que você tiver. Quando eu mudei do Brasil, eu perdi carro, eu perdi casa, eu perdi dinheiro, eu perdi tudo. Voltei a viver pela fé. Aí você fica lá, por quê? Por quê? Aí você pensa, gente, será que eu estou precisando Deus quebrar o meu orgulho? Porque a gente nem sabe que está orgulhoso. E tá, né? Tem gente que acha que ele é Jesus Júnior. Ele é... Sabe com quem você está falando? Eu sei. Com alguém que quando entra no banheiro, quando sai, tem que colocar a foto de uma caveira na porta. Para ninguém entrar, porque o que ficou lá dentro. Isso é você. Você tem milhões de vasos aqui no seu cérebro. Se um estourar, tu já era. Você sabia disso? Sabe com quem você está falando? Deus é especialista em quebrar orgulhos. Ele prefere te ferir do que te perder. Ele prefere ver uma orelha cortada e um crente salvo. Jesus disse, é melhor você entrar sem uma parte no céu do que ter tudo. Jesus só conseguiu tocar em Malco porque ele está sangrando. Sabe, tem pessoas que elas só permitem ter acesso, me parece que quando vivem um processo difícil, e Deus está falando, Hebreus diz que Deus é Pai, Ele corrige quem Ele ama, e quanto mais Ele te ama, mais Ele corrige. Não é para o seu mal, pelo contrário. Malco agora ficou vulnerável, frágil, dependente. Ele sai de casa como inimigo de Jesus e volta, eu provavelmente acredito que como discípulo dele. O que uma ferida nos faz, hein? Quinto, e eu vou encerrar agora. Obrigado, irmã. Depois eu faço um pix. Quinto, olha para mim. As feridas nos afastam do passado. Você pode dizer isso comigo? As feridas nos afastam do passado. Pastor, como? Simples. Pedro arranca a espada e corta a palavra aqui, cortar, decepar, é arrancar por completo. A orelha de Malco foi parar no chão. Acha para mim, na Bíblia, Jesus com uma tocha na mão, no meio daquela confusão, gente correndo, gente arrancando espada, aquela gritaria, soldado querendo prender, acha Jesus com a tocha na mão, cadê a orelha dele? Cadê a orelha dele? Cadê a orelha dele? Precisa? Precisa? Por que não? Porque Ele é Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus não precisa dos pedaços que ficaram para trás para começar algo novo na sua vida. Não precisa. Presta atenção no que eu vou te falar. Aquela orelha, muito importante para Malco. Porque ele é um adulto. Tudo que ele aprendeu de sacerdócio foi com ela. Tudo que ele aprendeu de teologia foi com ela. Toda a informação, tudo que ele viveu para chegar até aqui foi com aquela orelha. Ela foi importante, sim ou não? Não é mais.
tem pedaços que não te pertencem mais. Ambientes que não te pertencem mais, lugares, pessoas, coisas. Eu perdi dinheiro, eu também. Eu perdi isso, eu sei, perdeu. Glorifica a Deus porque você teve, você usou, você aproveitou, mas eu perdi. Perdeu, Deus não precisa do que ficou para trás para começar algo novo. Deus é Deus de coisas novas, é um Deus de graça. A graça te alcança e começa tudo novo. Coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Está na hora de seguir em frente. Sexto, as feridas forjam o meu caráter. Sétimo, cicatrizes geram autoridade. Deus te fere na área que Ele vai te usar. Se você passou por um processo difícil e venceu ele, é uma cicatriz. Quando você senta com outra pessoa que está vivendo o que você viveu, o que você fala? Ei, calma. Por que você está falando para eu ficar calmo? Porque tem como você vencer. Mas como é que você me diz? Posso te contar minha história. Jesus um dia entrou numa sala. Tomé estava lá, eu só acredito se eu colocar a mão lá na cicatriz dele. Eu tenho que colocar a mão na mão dele, colocar a mão no lado dele. E aí o que Jesus faz quando entra na sala? Tomé, vem cá. Você acha que eu tenho vergonha disso aqui? Não, está fechado. Isso aqui prova que eu fui muito mais forte do que a ferida, ela está fechada. Agora olha para cá, você precisa deixar que o Espírito Santo feche a ferida. Porque em ferida aberta até carinho dói. Aí você começa a sangrar e ferir pessoas. Porque em ferida aberta até carinho dói. Aí você começa a analisar as pessoas pela ferida. Não, você tem que estar uma cicatriz. Com 2 anos de casado, minha mulher me mandou embora de casa. Eu pregando para casais. Foi um caos na minha vida, foram 2 anos de luta. Quando um casal senta comigo e fala, pastor, acabou, não tem jeito. Eu falo, tem jeito. Tem como. Eu posso não ter teoria e nem muita teologia. Mas o que Deus fez na minha história, se eu te contar, você é um milagre que anda, você é um milagre ambulante. Você acha que Deus desperdiça o que você está vivendo? Até nossos erros, até quando a gente toma uma decisão precipitada, Deus usa isso como uma ferramenta, é uma escola, é uma maneira dele forjar, tratar, preparar. Se o tempo curasse, Deus seria desnecessário. Não é o tempo, é Ele. Está doendo? Não existe vida sem dor. Mas não existe dor que dure toda uma vida. Lá no Antigo Testamento, para Deus mudar Jacó, de Jacó para Israel, tocou na perna dele. Lá vai ele mancando. Todo mundo que olhava para ele, rapaz, você está andando diferente. Ele falou, não tem como andar igual depois que você encontra com ele. Não dá. Jesus foi ferido. Para quê? Para curar a sua ferida. Ele foi ferido, não é à toa. A Bíblia, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então, eu tenho o remédio para a ferida. É ele. Pedros vão nos ferir. Outros vão passar de lá para cá, vão deixar marcas. Mas na cruz, eu posso transformar isso numa cicatriz, que é a minha credencial de que eu venci, de que eu cheguei até aqui e de que Deus tem um propósito em mim. A maior declaração de amor foi feita por Deus e não foi com flores. Foi numa cruz.
E a Bíblia diz que nós somos crucificados com Ele. Carregue todos os dias a sua cruz. Alguém que quer seguir-me, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz. Paulo diz que nós somos crucificados com Ele. Quer dizer, meu pecado estava tudo nele. Agora olha para cá. Quem está na cruz como Jesus consegue olhar para cima e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quem está na cruz com Jesus consegue olhar para o lado e dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem está na cruz como Jesus consegue olhar para baixo e dizer: João, cuida de Maria, Maria, cuida de João que é teu filho. Quem está na cruz consegue olhar para frente e dizer: Deus, perdoa eles aí, ó, eles não sabem o que fazem. Crucificados com Ele, nós podemos olhar para cima, para baixo, para frente, para o lado. Quem está na cruz só não consegue olhar para um lugar, para trás. Esquecendo-me do que para trás ficou, prossigo. Ele vai fechar essa ferida. Você está entendendo a palavra de Deus para você hoje? Não dá para fechar ferida se não for pela cruz. Não dá, porque Ele foi moído por mim. Ele foi rasgado para eu ficar inteiro. Deus virou as costas para Ele para ficar de frente para mim. Não tem outra forma, não há como, não tem jeito. Tempo não cura, remédio não cura, nada, só Ele. Mas você precisa deixar, e às vezes o remédio é amargo. Mas vai valer a pena. Eu queria que você se colocasse em pé, porque eu quero orar por você. Meu filho Nicolas, quando ele estava bem pequenininho, ele tinha uns 2, 3 aninhos, ele quebrou o braço. Levamos ele ao médico. O médico fez um raio-x e disse: pai, pega o Nicolas, coloca ele sentadinho no seu colo, coloca as perninhas dele no meio das suas pernas, segura ele porque eu vou puxar o braço dele. O raio-x me revela que não é só engessar, eu preciso puxar para colocar no lugar. Irmãos, quem é pai e mãe sabe. Se a gente pudesse trocar de lugar, né, dói mais na gente do que neles. Ele gritava e tal. Eu falei: olha, o papai está deixando porque o médico está colocando, né, o bracinho. E adianta você explicar isso para um menino de 2, 3 anos. Ele está pensando: caí, machuquei. Agora meu pai me segura para o homem machucar mais. Ele não consegue entender isso. Ele não vai entender. Não adianta você explicar. Faz porque tem que fazer. Saí de lá, entrei no carro, mais a minha esposa. O Nicolas parou de chorar e dormiu. Aí eu e minha esposa começamos a chorar. Eu lembro direitinho, era 1h40, 1h50 da manhã. Paramos ali embaixo de uma árvore que tem na porta ali do zoológico de Goiânia. Encostei o carro. Chorava, hein? Desempregado. Tinha deixado uma empresa para viver do ministério. Eu não tinha convite, não tinha agenda para pregar. Sabe quando você está com crise em tudo, existencial, financeira? Eu falei: meu Deus, está um caos assim. E aí o Espírito Santo vai e fala no meu coração. Sabe quando o Espírito Santo comunica tão claramente assim? Ele está vendo você tão doído que ele fala: ó, ele falou assim: está doendo? Você já viu quando você precisa só de uma pergunta óbvia? Ô amiga, você está bem? Aí você... né? Eu falei: está doendo muito. O Espírito Santo disse: está doendo porque eu te amo. Eu só estou colocando algumas coisas no lugar. E Ele te ama. Ele te ama. Nada que você faz diminui o amor de Deus pela sua vida. Nada, não vai mudar nada. Hoje, a graça vai curar você. Pastor, mas fui eu quem errei. Tudo bem. Erraram comigo.
está tudo bem. Que diferença faz para ele? A cruz foi para eu que errei, foi para eu que feri, eu que fui ferido, é para nós. Eu queria que você colocasse a mão assim no seu coração, uma mão ou duas, fala para ele o que dói. Foi difícil, né? Mas ele estava lá. Há um bálsamo nesta noite. Há um derramar de Jesus, de uma graça inexplicável, escandalosa, que ninguém consegue entender, mas não tem como entender, só tem como receber. O sangue de Jesus te perdoa, o óleo do Espírito te cura, o bálsamo de Gileade te trata. Não haverá mais feridas, apenas cicatrizes, para te lembrar que você foi forte, para te dar autoridade